Irmãos, aqui é claro um trecho. Jesus curou muitos cegos, a gente tem várias histórias correlatas, às vezes elas se misturam. Tem gente que pensa que era o mesmo cego, era diferente. O texto de Marcos tinha 2 cegos e a gente não sabe ao certo como é. As narrativas foram contadas 40, 60 anos depois do ocorrido, mas em cada uma delas nós encontramos elementos muito importantes e comuns que merece a nossa atenção, que é onde a gente deve focar, é o que a gente deve buscar, é o que isso quer dizer com a gente. Hoje em dia, ter uma deficiência visual, ser cego, já é uma coisa muito difícil, né? Eu tive a oportunidade de conhecer cegos. Tinha um instituto lá em São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo, que trabalhava com isso. A gente tinha um amigo que ficou cego e ele participou daqueles trabalhos lá. E a gente vê o seguinte: o cego ou o deficiente visual hoje, ele praticamente participa da vida, né? Ele anda na rua, tem lugares que tem acesso a cegos, tem elevador. Aqui em Balsas, tem elevador aqui em Balsas? Eu acho que tem. Aquele Hotel 10 deve ter, na Uniso tem, na universidade tem que ter, né? Enfim, tem alguns, mas em cidades maiores é muito comum elevador. E o elevador tem um quadro onde a gente aperta o número do andar que a gente quer. Eu vou para o 10º andar, aperta lá o 10. Então imagina para o cego que dificuldade que era. Aconteceu muito comigo já, eu vi de uma pessoa cega entrar no elevador: por favor, aperta aí o andar tal, porque ele não sabe. Aí ele se expõe a gente que não atende direito. Então hoje os elevadores têm em braille os números. Ele vai com a mãozinha assim, identifica os números e já aperta o andar que ele quer. Ônibus também é uma coisa que não tem em Balsas, um dia vai ter. Mas os ônibus também têm instruções em braille. As pessoas cegas não pagam passagem. Eles entram e passam a mão, sabem qual é o ônibus, onde vai, que parada que está, pelo braille. Hoje a gente tem um sistema social de acessibilidade, né? As pessoas com qualquer tipo de deficiência conseguem ter uma vida relativamente tranquila, né? Produtiva. Tem empregos, as empresas têm vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Então hoje a gente não sabe profundamente, claramente, o que significava ser cego ali quando Jesus, naquela situação de Jesus. Ali, irmãos, ser um cego, ou estar cego. Esse aqui ele não era cego de nascença. Ele disse que eu torne a ver, então ele já enxergava, ele perdeu a visão, né? Não se sabe como, se foi uma doença, se foi um acidente, mas ele perdeu a visão. E naquela época, ser um cego era uma das piores desgraças que existia. Primeiramente tinha um preconceito religioso. Quem tinha qualquer deficiência era por castigo de Deus. Todo mundo achava que é porque ele era pecador, ele era muito ruim, na família tinha alguém muito ruim, pecador, e ele estava pagando porque ele era muito ruim. Aí isso já incorre o quê? Ele era rejeitado, não podia entrar no santuário, não podia participar de momentos especiais, momentos cívicos, ficavam sempre à margem, sempre excluídos. As famílias excluíam com vergonha, porque ele era uma vergonha para a família. Então ser cego ali significa muita coisa. O texto aqui, quando focaliza um cego, não é somente um deficiente visual. É uma pessoa que tem um impedimento grave em sua vida, que o impede de viver, o impede de ser feliz, o impede de conviver com os outros, o impede de conviver com quem ele ama, o impede de ser amado. Ele não era amado. Os pais não amavam, rejeitavam os filhos com deficiência. Então, aqui é um problema gravíssimo, um problema terrível. O contato daquele homem com Jesus não era por um motivo tão, vamos dizer assim, brando como seria hoje. Eu imagino que perder a visão hoje é uma coisa trágica. Naquela época, perder a visão era letal, era fatal. Era uma experiência comparável a perder a vida, a morrer. Tão grave que era. Então essa cegueira aqui, ela significa o quê? Ela representa
aquilo que nos impede de viver, o que nos impede de nos desenvolver, nos impede de enxergar as coisas, a realidade, é a cegueira que nos impede de evoluir, de crescer, de ser melhor. Ser melhor é o que todo mundo quer. Eu achei legal a oração do Mateus para os pequenos, que eles sejam melhores do que nós. É o nosso desejo que os filhos sejam melhores do que nós, né? E sem a visão naquela época, significava ter um impedimento para ser melhor. Estava condenado a ser pior, sem esperança. Não tinha oftalmologista, não tinha óculos, não tinha nada. Não tinha esperança. Inclusive tem muitos teólogos que entendem essa cegueira aqui com um duplo sentido. A cegueira física, a cegueira da doença dos olhos, e a cegueira espiritual, que é quando nós sofremos qualquer tipo de interrupção entre nós e Jesus, quando nós somos impedidos de entender o Evangelho. Muitas pessoas são impedidas de compreender o Evangelho, são tolhidas de virem para a igreja, de ouvirem a mensagem. Tem muitos países onde é proibido pregar sobre a Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. O nome de Jesus é proibido para mais de 1 bilhão de habitantes da Terra. 1 bilhão. 5 Brasis são proibidos de ouvir o nome de Jesus. Quem falar é condenado à morte. Que coisa triste. Então é uma cegueira, é um tipo de cegueira. E aqui então a gente encontra o favor daqueles que têm um impedimento para servir a Deus. A gente encontra o efeito do poder de Deus na vida daquele que é impedido de servir a Deus. E é o que eu gostaria de frisar com os irmãos. Quais são essas características da manifestação do poder de Deus na vida da gente, para qualquer que seja o impedimento? Naquele caso ali era a cura de uma cegueira, no meu caso é outro, no seu caso pode ser outro. Quando eu decidi servir ao Senhor, eu tinha um grande impedimento, que para mim era equivalente a essa cegueira aqui. Eu era tímido, nem sei dizer se eu não sou ainda, e o Senhor me restaurou, mas eu era tímido. Quando eu falo que era tímido, muita gente fica olhando para mim assim, eu sei como é. Irmãos, eu era tímido assim, se 5 pessoas olhassem para mim ao mesmo tempo, eu começava a ficar vermelho e a voz sumia. Eu não conseguia falar. Os tímidos daqui que já conversaram comigo, eu fui e contei alguns casos meus e disse, não sou tanto assim, não mesmo. Era muito grave. E eu então fiz com esse cara aqui, eu supliquei ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma solução. Como é que eu vou servir desse jeito? Então o Senhor me deu a solução. Ele restaurou a minha vista, como fez com aquele homem lá. E eu superei as dificuldades para poder pregar. Como é que a gente prega tímido? Morrendo lá. Irmãos, a primeira vez que eu subi no púlpito, eu pensei que eu ia morrer. Tinha um degrauzinho assim. Cada passo que eu dava, eu não vou dar o próximo passo. Tal era a minha doença. Igual aquele homem lá. Não tinha perspectiva de mudar. Muitos de nós têm impedimentos. Aliás, quando Deus nos chama para o que quer que seja, a primeira coisa que vem em nossa mente é o nosso impedimento. Isso aconteceu, irmãos, com todos os nomes bíblicos, com Moisés. Quando Deus chamou Moisés, ele disse, não posso não, eu não sei falar, eu sou ruim de falar. A gente não entende direito o que era aquilo, né? Ele disse que tinha a língua era dura. Tem versões que dizem que a língua emperrava. Aí não sabe se ele era gago, se era fanhoso, qual era o problema dele, a gente não sabe. Mas ele disse não, ele quis fugir. A gente quer logo dizer, não, eu não posso, eu tenho esse problema aqui, eu tenho a minha cegueira. Todo mundo tem a minha cegueira para não servir a Deus. Mas aquele homem orou certo, ele pediu a solução para o que ele precisava, e o Senhor atendeu. O poder de Deus se manifestou no problema daquele homem e o libertou para servir a Deus. Então vamos olhar algumas características comuns à revelação, à manifestação do poder de Deus na vida daqueles que querem se libertar. A primeira característica que a gente encontra aqui é que o poder de Deus se manifesta precisamente na necessidade dele.
Ele tinha um monte de necessidade, né, irmãos? Ele era um mendigo, então ele era pobre, ele não tinha nada. Ele lançou de si a capa, ele só tinha aquela capa. Ele era um homem cheio de problemas. Mas o Senhor resolveu o problema que o impedia de viver. E o Senhor trabalhou na vida dele, naquilo que ele precisava ser transformado para melhorar. Lá em Malaquias, parafraseando Malaquias 3:10, a gente vê que o Senhor nos concede bênçãos tais que dela nós possamos tirar proveitos. Deus podia ter concedido àquele homem muitas coisas, mas concedeu a solução do seu problema que o atrapalhava. Então, a manifestação do poder de Deus na vida, nas nossas vidas, na vida de qualquer um, é sobre aquilo que nós realmente precisamos. Não é pelo que nós achamos que precisamos, não é naquilo que nós queremos. Nós muitas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Aquele cara pediu certo. Ele pediu uma solução do que estava atrapalhando ele na igreja. E o Senhor concedeu a solução para aquele problema específico. Então, o poder de Deus pode se manifestar na vida de qualquer um que tenha qualquer impedimento para ser melhor. A saber, ser melhor significa servir a Jesus. A gente estava lendo hoje de manhã, no texto que lemos, nós vimos que falamos em boas obras. Boas obras são aquelas que conduzem pessoas a Jesus. Gera muita confusão, né? Muita gente acha que boas obras é dar pão para quem tem fome, é dar roupa para quem está nu. Boas obras é facilitar o caminho de uma pessoa para Jesus. A maior necessidade do ser humano é o encontro com Jesus. Depois desse encontro, todas as outras coisas podem ser modificadas. Então, as nossas boas obras significa fazermos com que pessoas enxerguem Jesus. Então, queridos, o que nos impede de realizar boas obras é qualquer coisa que nos atrapalha diante de Deus. É o que cria obstáculos para que sirvamos a Deus. É o que nos prejudica de tomarmos decisões ao lado de Deus. O que é que nos prejudica? Eu não ousaria arriscar, eu não ousaria acusar. Eu sei de mim, o que é que tanto me impedia. Por que eu fugi tanto de servir a Deus? Eu tinha medo por causa do meu problema. Mas todos nós temos a nossa cegueira, aquela que atrapalha, mas o Senhor pode curar. Não há nenhum impedimento entre nós e Deus que o poder de Deus não possa resolver. Mas ele é restrito ao que nós realmente precisamos. Então, quando nós pedimos a Deus para que os nossos impedimentos sejam eliminados, a gente deve pedir exatamente por aquilo que nos atrapalha, aquele obstáculo que não nos deixa andar, porque é ali que o poder de Deus vai se manifestar e vamos ser curados, seja qual for a gravidade do problema. O meu problema não era tão grave quanto aquele homem lá, e se o Senhor fez aquela obra naquela época, hoje faria muito mais. A segunda característica da manifestação do poder de Deus, que a gente encontra aqui nesse trecho que nós lemos, é que o poder de Deus se manifesta na vida das pessoas para que elas glorifiquem a Deus. No último versículo que nós lemos e ele tornou a ver e seguir a Jesus glorificando a Deus. Deus vai abrir os caminhos para todo aquele que quiser glorificá-lo. A saber, glorificar a Deus é seguir a Jesus. Não existe glorificar a Deus na religiãozinha velha dele. Ele não voltou para a religião dele, para os rituais. Agradar a Deus, glorificar a Deus é fazer o que Deus espera que façamos. E Deus espera que nós aceitemos que Jesus é o Filho de Deus e o sirvamos. Aquele homem glorificou a Deus porque ele seguiu Jesus. Ele recebeu o poder de Deus em sua vida, que o libertou do que o aprisionava, do que o castigava, do que o fustigava, e fez o quê? Ele se tornou
um crente, um membro da igreja. Ele seguiu Jesus, ele se tornou um cristão como a gente. Deus pode libertar de qualquer prisão para aqueles que querem servir, que querem seguir a Jesus. Deus conhecia o coração daquele homem, sabia que se ele fosse curado do seu problema, ele iria gastar o restante da sua vida glorificando a Deus. Deus conhece os corações de quem implora, de quem suplica. Ele sabe por que nós estamos pedindo bênçãos especiais. Deus sabe por que eu peço isso, aquilo. Eu não quero me confessar aqui, né? Mas eu sou um crente pidão. Eu peço muitas coisas ao Senhor. E Ele sabe do meu coração, sabe por que eu estou pedindo, sabe da sua petição. Deus lê os nossos corações na pessoa do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que Ele sonda nossos corações, conhece a nossa realidade. Conhecia a realidade daquele homem, sabia da sua disposição em servir, e Deus então manifestou o seu poder na sua vida, fazendo com que ele fosse livre de qualquer impedimento para glorificar a Deus. E o que aconteceu ali se repete, pode acontecer hoje, pode acontecer em qualquer momento de nossas vidas, com qualquer que seja o seu impedimento para servir a Jesus. O meu, não sei se o seu impedimento é parecido com o meu é que eu não conseguia falar em público. Como é que Deus chama uma pessoa assim para pregar, para falar em público na frente de uma igreja? Graças a Deus a minha igreja é pequenininha, mas um dia ela vai ser grande. E o Senhor está me conduzindo, me preparando para falar para uma igreja grande. Porque não há mais limitação, porque o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, para que nós possamos glorificar o seu nome, seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus, servindo na obra de Jesus. E ainda temos aqui uma terceira característica, talvez primordial, no mundo em que a gente vive, no mundo politeísta, quase, a gente tem milhões de deuses, só na Índia tem 330 milhões de deuses. E aqui a verdade que a gente encontra nesse texto é que o poder de Deus somente se manifesta na pessoa de Jesus. Era Jesus que estava ali. Não há manifestação do poder de Deus sem Jesus. Não há acesso ao poder de Deus senão na pessoa de Jesus. Não há rituais capazes de nos trazer o poder de Deus. Não há religião capaz de experimentar o poder de Deus. Hoje a gente vive sobre existe uma égide comum, né, de dizer que toda religião é boa. Não sei se quem já ouviu isso. Toda religião nos leva para Deus. Eu fiquei pensando assim, rapaz, Jesus deixou bem claro que Ele é o caminho, no singular, o caminho, não é um caminho. Não tem muitos caminhos que nos levam a Deus, só tem um caminho que nos leva ao Pai, que é Jesus. E sem Jesus ninguém vai conhecer a manifestação do poder de Deus. Para que o poder de Deus se manifeste entre os homens, é necessário a ação de Jesus. Portanto, queridos, qualquer coisa que haja entre o nosso ministério, o seu ministério, não tem nenhum crente sem uma vocação, não tem nenhum cristão que não tenha sido chamado, não. Tem crentes que são chamados, mas não são escolhidos, né? Quem são esses? Aí a gente pensa assim, é quem não era competente? É quem não era ruim? Não, queridos, é quem não obedeceu. Mas os crentes chamados foram chamados para um propósito, por uma vocação, para um trabalho, e às vezes a gente tem impedimentos para esse trabalho, para essa missão. Temos impedimentos para o nosso ministério, e o poder de Deus é que pode nos libertar, pode abrir os caminhos, abrir as portas para que nós possamos servir a Deus como Ele quer, obedecendo a Jesus, servindo na obra de Jesus, para podermos dizer, eu vivo para a glória de Deus. Então, queridos, que o Senhor abençoe os nossos corações, abençoe o seu pedido de libertação, abençoe a sua oração, como abençoou a oração daquele homem, que ele se lançou diante de Jesus,
e disse: por favor, restaure a minha capacidade de servir. Traduzindo para o nosso problema, ele pediu para que Deus restaurasse a sua capacidade de glorificar a Deus. E Deus está pronto para restaurar a nossa capacidade de glorificar, quando nós pedirmos como Ele pediu, apontando, mostrando o nosso defeito, nossa dificuldade, e o poder de Deus então vai se manifestar na sua vida, naquilo que é necessário para que você possa servir a Deus plenamente, para que todos nós possamos servir a Deus, glorificar a Deus, servindo a obra de Jesus. Amém?